Como preparar o encontro de catequese? Olá, eu sou a Ingrid da Catequese Cristo Rei. Hoje eu vim trazer para vocês uma sugestão de como preparar o encontro de catequese. Na verdade, é como eu preparo o encontro de catequese. Não tirei de livro nenhum, não sou professora, não sei se coincide com o planejamento escolar, mas foi a forma que eu desenvolvi nesses 5 anos para trazer o planejamento para dentro dos encontros, né? E é uma forma muito fácil, depois de conseguir ver como o encontro é montado, eu consigo aplicar o encontro com mais segurança, com mais tranquilidade, sabendo que tem que ter, que eu não tenho que inventar a roda toda vez. Vamos lá. O encontro que eu aplico, ele geralmente é dividido em 3 partes, ou em 4, tá? Vocês vão entender por quê. A acolhida, o desenvolvimento e o encerramento. A acolhida, geralmente, ela é dividida em 2 partes, que é a oração inicial e a partilha, tá? A acolhida é muito importante, tá bom, gente? A acolhida é muito importante, não subestimem a acolhida. Tem crianças que vão vir ou deixar de vir para a catequese só por causa da acolhida. Outra coisa que eu queria falar para vocês, saibam o nome dos catequizandos de vocês. Saibam o nome dos catequizandos de vocês. Isso é fundamental, tá? Decore. Cada uma criança é uma criança diferente, então não é tão difícil. Vocês vão conseguir no primeiro, segundo, terceiro encontro, aí vocês já sabem o nome de todo mundo. Tá? Sempre repitam, sempre falem ele, tá? Na oração inicial, fica a critério de vocês. Eu gosto de começar com uma oração que a gente já sabe, uma oração que todo mundo tem que saber, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo. Peço para que cada criança faça uma oração separada, quando tem poucas crianças, ou até as 15 crianças, eu peço que cada uma faça a oração que sabe, a oração que lembra, que eu vou controlando, se elas já sabem, se não, se eu tenho que pedir para os pais ajudarem, se não. Então, se vocês quiserem fazer espontânea, logo no começo também pode fazer. Eu que faço a espontânea no começo, peço para o Espírito Santo vir, encher os nossos corações, que a gente possa ter um bom encontro, entender o que Deus quer para nós, tá bom? Depois a partilha. Outro momento que as crianças ficam doidas, que elas gostam demais da catequese, é a partilha, tá? O que é partilha? Depois todo mundo já fez oração, todo mundo sentou, a gente vai contar como foi a nossa semana. Cada um vai contar um pouquinho, rapidinho, como foi a semana, tá? Vocês vão controlando o tempo, vão se interessando, vão fazendo uma ou outra perguntinha para os alunos mais calados. Os mais calados vão começar a falar muito no futuro. A gente vai preparando eles. Os que falam muito, a gente tem que dar uns cortezinhos às vezes, tá? Mas façam a partilha, para eles dizerem o que aconteceu na semana. Se vocês passaram um trabalho para casa, é nesse momento que vocês vão perguntar se eles fizeram, se eles viveram aquilo, se não viveram aquilo, tá ok? Essa é a primeira parte, muito importante, não subestimem a acolhida. Uma acolhida bem feita é catequese cheia para sempre. Quem dera que fosse fácil assim, né? Mas é nesse sentido. Desenvolvimento, tá? A segunda parte do nosso encontro. Desenvolvimento, ele pode ser dividido em 2 partes, que ele é o principal. Eu divido assim, em contação de história ou explicação do tema e uma atividade, tá? Uma atividade. Contação de história ou explicação do tema, porque nem sempre você está contando a história. Ou você conta a história, explica o tema e passa uma atividade. Como assim? Como assim? É muita informação. Como eu trabalho com crianças até 10 anos de idade, quase todos os encontros, 80% dos encontros têm contação de história. Como é que você apresenta uma pessoa querida para você, né? Como é que você apresenta o Cristo? Se você vai falar de um irmão, de um primo, para alguém que não conhece, você vai falar das características dele. Você está contando alguma coisa já, você está descrevendo, tá? Não está narrando bem o acontecimento, mas está descrevendo a pessoa lá. Você quer ressaltar algumas qualidades e quer dar um exemplo. Aí você vai contar que aquela pessoa te ajudou, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez assado. Então você está contando a história, uma história sua com aquela pessoa, ou uma história que você viu daquela pessoa com outra pessoa, tá? Então, a gente também vai apresentar o nosso querido Jesus, os nossos patriarcas, os nossos ancestrais, os profetas, contando histórias, as histórias deles, que a gente acha na Bíblia, nos livros de história, tá bom? Então, a contação de história é de suma importância. Eu acho que todo catequista é um contador de história. Gente, é a nossa natureza, eu só percebi isso esse ano, mas a gente é para isso, tá? A nossa missão. Somos contadores de história, a gente dá testemunho, e principalmente através da palavra. Então, somos contadores de história, a gente tem que desenvolver técnicas para contar história, que as crianças consigam viver aquilo, que elas consigam entender aquilo e realmente conhecer, né, aquele de quem a gente fala, né? Essa é a melhor parte.
Vocês também podem explicar um conteúdo. Por exemplo, você quer falar dos sacramentos, quer falar dos dons do Espírito Santo, você quer exemplificar alguma coisa, quer explicar algum tema diferente, por que Jesus ensinou a gente a rezar. Então vocês vão explicar o que vocês têm que explicar. Aqui às vezes pede para ler alguma passagem da Bíblia, se a criança já é grandinha. Pede para ler alguma passagem da Bíblia, se a criança já é grandinha e tal. Depois que a gente terminou esse núcleo, né, a gente já contou a história, a gente já explicou o tema que a gente queria, a gente vai passar para a atividade, que é uma atividade ou uma dinâmica. Hoje em dia eu sou bem variada, às vezes eu dou atividade, um monte de perguntinha, caça-palavra, acha na Bíblia e coloque lá, enfim, eu pego na internet, essas atividades já estão prontas, relacionadas ao tema do dia, ou dou uma dinâmica, que é quando eu quero dar uma quebrada, quando são criancinhas, quase todas as atividades são dinâmicas, nem sempre, mas muitas delas são. Um pintar, um colar, um fazer bolinha e colar, um artesanato também dá como atividade. Às vezes dá para inverter a ordem, começar com a atividade, depois a contação de história, para dar uma variada, para dar uma quebrada de ritmo. E esse é o nosso desenvolvimento, tá bom? Não sei qual a parte desse tá certa. Esse é o nosso desenvolvimento, vai ter a contação de história, a explicação do tema ou atividade, tá? Bem fácil. Isso aqui, na verdade, é o mais difícil que a gente tem que saber, mas fazendo um planejamento certinho de quais encontros prévios, a internet ajuda muita gente. Tem os livros também das comunidades, que as comunidades adotam, e eles conseguem ajudar a gente bastante nessa questão, tá? E a última parte, mas não menos importante, que é o nosso encerramento. É um pouco difícil fazer ele, porque as crianças ainda estão engajadas no desenvolvimento, na dinâmica, estão um pouco animadas, a gente reúne eles todos e faz uma oração inicial. Nunca deixem de fazer a oração final, tá? Perdão, oração final. Nunca deixem de fazer a oração final. Ela também é de suma importância, porque a gente começou um ciclo, terminou com o sinal da cruz, começou com o sinal da cruz, terminou com o sinal da cruz. Nem que seja para fazer um Pai Nosso rapidinho, tá? Eu gosto, na oração final, de fazer uma oração espontânea. É essa hora que eu estou ensinando para as crianças que elas podem conversar com Deus, tá? Porque no começo elas entendem que às vezes o Pai Nosso, a Ave Maria não é muito um conversar deles, é só um decorar. E eu trago muito isso para gratidão. Eu gosto de fazer orações de agradecimento no final. Às vezes eu lembro de fazer as orações que pedem perdão, mas eu trabalho com as crianças pequenas sempre um agradecimento. Começo, obrigado Jesus, deixo elas agradecerem tudo aquilo que elas querem. Aí elas também fazem pedidos, geralmente, acabe com Covid, que a minha família possa ser muito feliz. Às vezes eles pedem, olha Senhor, eu não fui tão bom na escola, eu só queria matar a aula. Eles falam, às vezes isso é mais raro, pedem perdão, mas é importante que tenha sempre uma oração de agradecimento, de reconhecer o Deus bondoso, de conversar com o nosso Jesus, né, que eles podem fazer isso a qualquer momento, que eles têm que dar graça, têm que dar glória. Então, sempre faço uma oração final. Eu opto pela oração espontânea, cada um faz a sua, de acordo com o que eles querem mesmo. Uns vão falar muito, outros vão falar pouco. Os que não souberem fazer nada, a gente ajuda. Obrigado, Jesus. Pelo quê? Aí eles não sabem. Pela família? Pela comida? Pela roupa? Pela casa? Aí eles vão repetindo. E a gente termina pedindo para eles voltarem semana que vem, que dê tudo certo essa semana. E é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês estão fazendo alguma coisa diferente na comunidade de vocês, se tem outro nome essas partes, deixem aqui nos comentários. Lembrando, o encontro tem acolhida, oração inicial, partilha, desenvolvimento, contação de história ou explicação do tema e atividade ou dinâmica, e encerramento com oração final. E é isso aí, espero ter ajudado vocês ou deixado as coisas um pouco mais claras. É muito fácil fazer depois que a gente pega o ritmo. O planejamento ajuda bastante. Se vocês pedirem aqui nos comentários, eu faço um encontro sobre planejamento, tá bom? Beijão, até mais!